Amém! Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E o assunto de hoje, irmãos, é um assunto bem polêmico, né? Porque assim, teve uma pessoa que falou, o questionamento falou assim: Willy, você devia fazer um vídeo falando se realmente só porque a pessoa é da igreja a gente tem que receber ela bem na nossa casa, ser amigo dela, tratar ela bem na sua casa, né? Porque tem gente da igreja que tem um comportamento, irmão, que não tem como, né? Se eu trago para dentro da minha casa, pode ser uma influência para os meus filhos, pode prejudicar de alguma forma a minha família, né? E porque é da igreja, porque é irmão em Cristo, eu tenho que tratar que trazer essa pessoa para minha casa, ser amigo dessa pessoa? Irmão, claro que não. O próprio Jesus na Bíblia, ele afirma bem claro que não é todo mundo que lhe diz Senhor, Senhor que vai para o céu, que está salvo. Então, por que a gente, só porque tal pessoa é da igreja, a gente tem que receber bem em casa? Irmão, a gente até tem sim que dar um tratamento cordial para a pessoa na igreja. Na igreja a gente tem que dar um tratamento cordial para ela sim. Agora, na sua casa é diferente. Irmão, tem gente da igreja que já congregou comigo, até que congrega comigo, irmão, que não entra aqui na minha casa não. Eu também, irmão, não sou bem-vindo na casa de todo mundo, eu sei disso. Então por que a gente tem que trazer tais pessoas para nossa casa? Você tem que amar, sim, a Bíblia manda você amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o seu próximo. Porém, você não precisa gostar do seu próximo, você não precisa trazer o seu próximo dentro da sua casa, você não precisa ter um convívio com o seu próximo. Igual, vou falar uma situação aqui que eu passei no trabalho, né, onde eu trabalhava, e um cidadão que gostava de falar de Deus, né, lá no trabalho, falava de Deus, falava da Bíblia, falava de experiências espirituais, né? Aí, só que ele falava disso, só que algumas atitudes dele não condiziam com o cristianismo que ele prega, né? Porém, eu não posso dizer muita coisa, né? Porque muita gente reclama que eu sou polêmico, né? Porque o meu modo de falar é meio grosseiro, porque eu respondo na cara dura, porque eu sou muito bravo, etc, né? Então eu não teria muito que falar a respeito do comportamento dele nesse sentido, embora tenha muitas coisas no comportamento desse cidadão que eu não concordo. Aí, né, eu via ele falar de Deus, falar das coisas da igreja, falar de Bíblia lá, de louvor, etc. Aí eu chamei ele um dia pra fazer uma visitinha na Resgatando Vidas, né? Aí olha o que esse cidadão me respondeu. Olha, eu só vou na sua igreja se você ir pro bar tomar uma comigo e ir no vintão comigo. Pra quem não sabe o que é vintão, aqui em São Paulo, né? Perto de onde eu trabalhava é uma casa de programa que tem lá perto, né? Tem praticamente lá em frente. Eu falo casa de programa, né? Primeiro, pra não dar problema no meu vídeo, né? E segundo, porque tem criança que me assiste. Então não posso
entrar fundo, falar detalhadamente o que é o vintão, né? Mas, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, ele queria que eu fosse lá e que eu fosse tomar uma cachaça com ele. Eu falei, peraí, meu, peraí, eu tô te chamando pra ir pra igreja, não é pra bagunça, não. Aí ele falou, que isso não tem nada a ver, que não sei o que, não sei o que. Eu sou de uma igreja grande, uma igreja famosa, ninguém pega no meu pé por causa disso e tudo. Aí eu falei, olha, cidadão, você é problema do seu pastor. Eu não vou sujar meu testemunho só pra levar uma visita pra igreja, você me desculpa. Aí ele falou, tá bom, então eu não vou. Eu falei, você pode não ir, cara. Você pode não ir, com certeza. Até porque eu não vou ficar de banco e menos ainda ir pro inferno porque eu não levo uma visita para a igreja. Raramente eu levo visita para a igreja. Eu deveria levar mais? Deveria, mas é raro eu levar alguma visita para a igreja. E se você se alguém precisasse levar visita para a igreja para ir para o céu, eu acho que ia sobrar lugar no céu, né? Porque não é todo culto que a gente vai conseguir trazer visita e não é todo mundo que consegue levar uma visita para a igreja. Tanto é que teve uma igreja que eu congreguei, eu até falo isso num dos primeiros vídeos do canal, que eu já cheguei na igreja e falei, nunca mais vou trago uma visita para esse lugar. Tamanha foi a vergonha que eu passei. E nesse vídeo aí eu explico certinho qual foi a vergonha. O nome do vídeo é Amizade entre Homem e Mulher. Então, você não precisa. Porque, então, se esse cara só ia aceitar ir na igreja comigo se eu fosse pro bar com ele, ir pra essa casa de programa, né? Meu, que testemunho que eu ia ter. Aí eu falaria, porque, pô, eu sempre falo que eu sou celibatário, tem um vídeo que eu explico o celibato direitinho. Olha lá, o cara é celibatário e tá lá entrando no vintão ali. O cara fala que é errado beber, inclusive tem no canal dele um vídeo que ele explica isso. E tá lá no bar com o cara, pra quê? Pra ganhar uma alma pra Jesus, irmão? Pra você ganhar uma alma pra Jesus, você não precisa se corromper, não. Você não precisa se corromper, você não precisa cometer pecado pra ganhar pecador. Mas se a gente não faz isso, a gente não ganha as pessoas. Gente, eu nunca vi Deus imitando a Babilônia para segurar Daniel na presença dele. Procura isso na Bíblia. Vê, você não vai achar. Eu também não vi Deus imitar o Egito para segurar José na presença dele, não. Então, você deve evangelizar, você deve tentar levar visita para a igreja, sim, só que você não deve se entregar ao pecado para isso. Quando Paulo fala, me fiz de grego para ganhar os gregos, me fiz de louco para ganhar os loucos, significa que ele se infiltrou na cultura daquele povo para poder ganhar o tal povo para Jesus de acordo com a cultura deles. Mas a Bíblia não fala que Paulo se contaminou com o pecado deles. Então a gente tem que vigiar. E aí, eu vou trazer um cara desse para dentro da minha casa? Um cara desse para dentro da sua família? Você ia trazer um cidadão desse para dentro da sua família? Eu nem falo da igreja. Nem falo da igreja dele porque eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que inclusive que é da mesma igreja. Da mesma igreja não, né? Da mesma denominação. Da mesma denominação, porém de outro bairro, né? E conhecendo essa moça, se ela é líder de um cidadão desse aí, ela bota no banco na hora. Ela faria a mesma coisa que eu. Eu, como cristão, eu deixaria esse cidadão afastado de toda e qualquer atividade que um cristão possa exercer na igreja. Porque eu vou lá e coloco esse cidadão no meio dos jovens. E aí ele vai lá, fica incentivando os jovens a beber. Aí ele chega, a gente vai fazer um cine jovem na igreja, ele entra
com 6 latas de cerveja lá, e o jovem fala, se ele pode beber, por que eu não posso? Vai ficar dando um mau exemplo da igreja, né? Então, é melhor a gente não deixar ele exercer as atividades, participar das atividades. Primeiro ele tem que ter um tratamento espiritual com Deus e depois a gente coloca ele nas atividades, né? Aí, teve um outro cidadão, isso foi logo que eu cheguei na Resgatando Vidas, né? Porque para o congresso o líder colocou um propósito para a mocidade seguir. E eu já falei disso em outro vídeo também. E esse cara não concordou com o propósito que o líder colocou. Ele não concordou. Aí ele falou, eu não concordo com esse propósito, então eu não vou obedecer o que o líder impôs. Peraí, irmão. Eu não votei, por exemplo, no Ricardo Nunes. Eu não votei nesse prefeito aí de São Paulo. Então tudo que ele implantar eu não vou obedecer também? Independente do cara ser, de você concordar ou não, o cara é seu líder, você tem que respeitar. E aí o que aconteceu? Além dele não concordar, dele não querer obedecer, ele tentou criar uma rebelião no meio da mocidade para tentar mostrar que o líder estava errado, que ele precisa de sabedoria. Mas não é assim, irmão, não é assim. Você vai tentar causar uma rebelião no meio da igreja. E aí quando eu bloqueei esse cara no Facebook por conta de algumas ideias dele, a pessoa, nossa, Willy, você é muito extremista. Peraí. Gente, eu não escolho quem entra na minha vida, mas escolho quem permanece. E sabe como é que tá esse cara hoje? Desviado. Por quê? Porque não queria nada com a obra de Deus. Para você ser abençoado, para você ter mais de Deus, você não tem que ficar fazendo campanha de 7 dias de busca para não sei o que, 30 dias de isso, 12 dias de busca para 12 meses de bênção. Você tem que obedecer. Obedecer a Deus, obedecer aos seus líderes e obedecer aos seus pastores. E aí, eu tenho que trazer um cara desse para minha casa? Eu tenho que aceitar conviver com um cara desse? Dentro da igreja você tem que ser cordial, sim, dar uma paz, falar paz do Senhor, cumprimentar, não precisa nem abraçar, mas cumprimentar a pessoa, dar uma paz do Senhor, dar um alô, dar um oi, isso você pode fazer. Mas, Willy, peraí, isso não é hipocrisia? Não, isso é educação. O fato de você não querer a pessoa dentro da sua casa, você não querer a pessoa no seu convívio, não significa que você tem que ser mal educado. Porque se você for mal educado, aí são as pessoas que não vão querer convívio com você. Então, irmão, é isso. Não é porque tal pessoa faz alguma coisa, tal pessoa é da igreja, que você tem que ter convívio de irmão com ela, que você tem que levar para sua casa, tratar como se fosse da sua família real. Não, da sua família, sem ser a família espiritual, né? A sua família carnal mesmo. Não é assim. Você tem que saber selecionar as pessoas com quem você vai conviver, inclusive dentro da igreja também. Agora vamos lá. Existe um outro tipo de pessoa também, que inclusive, desse tipo que reclamava do meu pastor por causa das minhas polêmicas, né? Chegou porque eu sou contra um monte de coisa que vai contra os princípios bíblicos, né? A pessoa chegou ainda em mim e falou assim, você nem sabe, tem gente dentro da igreja que se prostitui e você nem sabe. Eu falei, e daí? Primeiro, a pessoa nunca esteve lá, então como é que ela sabe que dentro da minha igreja tem alguém que se prostitui? E vamos supor que tivesse. Vamos supor que tenha, porque a gente não sei da vida de todos os irmãos. Vamos supor que tenha mesmo. A salvação, irmão, é individual. Se tem realmente alguém que se prostitui ali, não é porque tem alguém que eu vá apoiar a atitude dessa pessoa ou que eu vá me prostituir porque essa pessoa faz isso.
Tanto é que até meu pastor fala, se eu tô errado, você vê que eu tô errado e não fala nada, nem fala mais comigo e nem me chama de irmão. Se meu pastor, que meu pastor falar isso, eu vou ficar apoiando gente que faz coisa errada e querendo errar junto com ele? Claro que não, irmão. A salvação é individual, amém? O fato da pessoa ter aceitado a Jesus, o mesmo Jesus que você serve, não te obriga a ter um convívio com ela, a fazer o que ela faz ou a apoiar o que ela faz, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários também sugestões de assuntos que você gostaria de assistir, amém? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.